Olá. O Mesa de Debates hoje trouxe um assunto muito interessante. Nós vamos falar, dentro desse isolamento social, nós vamos falar do comportamento dos animais, do cuidado que nós estamos tendo que ter com os animais e das modificações que você deve estar percebendo, você que tem animal doméstico. Fica aí que depois da vinheta nós vamos apresentar as pessoas que vão falar isso para você. Olá, eu sou José Roberto Abramo e está no ar a Mesa de Debates aqui na TVE, no YouTube e também na FM Premium. Eu espero que você goste do nosso assunto hoje. A gente vai falar de animal, aquelas coisinhas fofinhas que vivem na nossa casa, mas que requerem cuidados, que tiveram modificações e nos seus comportamentos. Eu, por amizade, a pessoa que eu trouxe aqui, comentei com ela, já filando uma consulta, da doutora veterinária Luana, que os meus animais modificaram muito o comportamento dela. E ela vem me dando várias explicações interessantes e a gente vai passar por vários temas. Tá? E também está comigo aqui o meu amigo Cirilo, que é um debatedor que está junto comigo no comando aqui do programa. É uma pessoa que normalmente entende todos os assuntos. Tudo que você fala, o cara desenvolve. E se duvidar, ele te entrevista, porque ele também é um youtuber, um influencer, é um homem que mexe com bolsas, o cara é fera. Eu não sei se a Luana conhece o Cirilo, provavelmente não. O Cirilo é um debatedor nosso aqui antigo, uma pessoa muito querida aqui da casa. Bom, então eu vou apresentar aqui. Luana, veterinária dos meus bichinhos, mas uma pessoa muito importante aqui na cidade. Ela tem uma visão dos animais, uma visão espiritual também. Ela consegue falar da psicologia da gente e a psicologia dos animais. E ela vai falar dessa interação e dessas coisas que nós vivemos. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda. Obrigada, José Alberto. Estou muito feliz com o convite, com essa oportunidade de poder trazer um pouquinho aqui da minha experiência para as pessoas. Tranquilo. Cirilo, e você, está tudo bem? O Abraão, muito obrigado pelas palavras elogiosas. Luana, seja bem-vinda. Eu admiro uma pessoa que é veterinária, porque é a materialização do conhecimento através da técnica que o corpo fala, porque o paciente da Luana ele não se expressa através da verbalização, é o comportamento, é a atitude, e o veterinário tem uma sensibilidade muito apurada. Parabéns pela profissão, obrigado pela oportunidade. Viu, Luana? Obrigada. Bacana. Obrigada. Luana, então, eu fiz uma colinha aqui, né, baseado num áudio que nós trocamos, e a gente vai tocar alguns assuntos. A primeira coisa que eu gostaria de ouvir da Luana é o seguinte: a gente vai falar do comportamento do animal, né? A gente vai falar de como o animal está se sentindo conosco. Mas, primeiro, quais são as interações que nós temos com os animais que trazem benefícios a nós e a eles, para que a gente possa falar da mudança de comportamento, porque houve uma mudança na maneira como nós estamos vivendo, ainda que seja temporário. Como é que essa interação, o que ela acrescenta, o que nós passamos e doamos para eles e o que eles doam para nós? Fala aí para a gente. Roberto, assim, aí a gente começa um pouquinho falando, porque o que acontece? Os animais, principalmente os cães e os gatos, que são os animais domésticos, a gente tirou eles do sistema, né, familiar deles e trouxe eles para o nosso sistema familiar. E isso, de fato, a gente conseguiu perceber muitas interferências na vida dele, né? E, a partir desse momento, o que eu percebo é que esse convívio dentro da nossa casa, né? Essa família humana que eles vieram a adquirir, trouxe para eles grandes alterações, grandes influências. São animais extremamente sensíveis, de uma sensibilidade muito grande e de uma lealdade muito grande, de um amor muito fiel, né? E isso tudo a gente percebe que eles absorvem inteiramente tudo que a gente transparece, tudo que a gente sente. Então, há, de fato, uma interferência muito grande, né? Tudo que a gente, do nosso comportamento, do nosso dia a dia, tudo que a gente traz
nas nossas vidas, eles são automaticamente a esponjinha, eles estão absorvendo tudo aquilo ali. De fato, é algo que a gente fica, às vezes, sensibilizado mesmo, sem saber como lidar com certas situações. A gente vê muitos clientes que chegam aqui no consultório e trazendo para a gente questões que a gente fala, gente, mas não é do animal, isso não está vindo dele, né? A gente percebe nitidamente que é uma questão familiar e que esse animal ele só está sendo um espelho, ele só está trazendo isso à tona mesmo, mas que isso precisa ser mais enxergado dentro da veterinária, sabe? Porque essa interação é muito intensa, é muito profunda. E a gente podia falar, antes de passar a palavra para o Cirilo, aliás, de repente o Cirilo vai até complementar aí o que eu vou falar, eu percebi nos meus animais, por exemplo, eu chegava em casa e eles vinham brincar comigo, depois eles ficavam no canto. E à tarde, quando eu vinha à tarde em casa, e às vezes eu faço uma refeição, descanso um pouco no sofá ou deito na minha cama e tal, eles ficam calmos, vão dormir lá, quando eu levanto, eles às vezes vêm me ver, não vêm e tal. Esse tempo que eu estou em casa, eles ficam o tempo todo onde eu e a minha mulher estamos, trançando no meio das pernas da gente o tempo todo. E isso está me estressando. Aí eu pensei assim, porque eu só tenho um ambiente para andar, minha casa. Eu subo o texto, pego coisa, celular, computador, levo coisa para cá, faço gravação, essas coisas e tal. E às vezes eu preciso de silêncio, né? E eles não estão me dando paz. Então eu pensei assim, na realidade, eu que não estou dando paz para eles, né? Então, eu queria saber porquê dessa mudança de comportamento. Mas eu vou passar a palavra ao Cirilo, que de repente ele quer complementar outra coisa aí. Fica à vontade, Cirilo. Luana, foi muito interessante você falar sobre a mudança de comportamento dos animais, que são basicamente influenciadas pela mudança de comportamento do ser humano. Foi feita uma pesquisa recentemente e a pesquisa mostrou que a ansiedade hoje, principalmente com o serviço home office, está levando as pessoas a uma situação de desgaste mental muito grande, né? E, por outro lado, eu tenho um amigo que tem um canil e me falou algo surpreendente, era no canil Vale dos Aleires, e está falando que lá no canil dele está tendo fila de espera para animais, principalmente cães da raça Speaker alemão e do Shih Tzu. Tem filas de espera e o preço dos animais subiram estratosferamente. Então, ele estava falando comigo que os pais vão acompanhado das crianças e as crianças que decidem. Às vezes o pai quer comprar um gato, aí tem que compra um cachorro. Aí vem só um reforço à pergunta que foi feita pelo Abramo. Olha só, a gente está falando que os animais, eles vieram para nossas vidas. Não, os animais, eles participavam parcialmente da nossa rotina. E agora não. Com a nossa vinda para casa através do isolamento social, nós intensificamos ou potencializamos esse contato com os animais e isso aí está gerando, assim, dentro desse quadro de ansiedade, ocasionado pela perspectiva econômica, a questão do desemprego e outras questões, está influenciando os animais. Por isso que eu te pergunto, para quem tem animal, está tendo esse impacto. Para quem não tem animal que está comprando animais agora, eles vão descarregar indiretamente todas essas questões emocionais e psicológicas em cima dos animais. A minha preocupação não é com essa proximidade agora que está gerando essa mudança de comportamento, porque quando voltarmos à normalidade, o que irá acontecer? Os animais, eles sofrem, tem muitos animais, o pessoal fala conosco, que eles sofrem de um princípio de depressão, por não esquece, assim, as pessoas têm animais e nem todo mundo os trata com muito carinho. Como será a vida desses animais a partir do momento agora que está tendo um contato intenso e depois vai ser um contato um pouco mais distante? Você poderia falar alguma coisa para a gente nesse sentido? Sim, eu cheguei, eu e o Zé Roberto, a gente chegou a comentar exatamente isso. Isso está sendo, de fato, uma preocupação muito grande mesmo, porque
É impressionante como eu tenho atendido pessoas que acabaram de comprar, de adotar os animaizinhos nesse momento. E eu acredito que isso tem uma relação muito grande com a dificuldade, de repente, dessa pessoa estar convivendo mais na solidão, de estar mais sozinho. Nós, seres humanos, a gente autenticamente, a gente tem a nossa essência de carência, né? Então, essa busca pelos animais é uma coisa que realmente está muito preocupante. E aí existe essa questão, porque eles vão chegar numa rotina completamente diferente do que vai, né, do futuro que vai chegar. Né? Então, a tendência é que essas pessoas vão retomar as suas vidas, os seus trabalhos, e esse animalzinho realmente ele vai ficar muito perdido mesmo. Muito essa convivência 24 horas com o tutor, futuramente, principalmente o cão ele tem essa essência de ser mais apegado, de estar, de ter a necessidade dessa companhia maior. E provavelmente vai ser um animalzinho que ele vai sofrer de ansiedade de separação. Isso é fato. E assim, eu sempre tento, quando a pessoa vem me questionar, né, por que você acha que é o momento da gente adotar um bichinho, eu sempre falo que é a questão da responsabilidade, né? De você ter a consciência se esse é o momento, se isso daí realmente não está vindo para preencher alguma lacuna, alguma ausência, alguma instabilidade emocional, porque é uma responsabilidade. Ter um animal não é só você dar o alimento, dar o abrigo, mas também você oferecer um bem-estar a ele, né? Então, assim, é muito preocupante, e aí tem as técnicas, as pessoas até estão me questionando muito isso, mas o que fazer? Porque agora a gente está aqui, mas e depois, como é que vai ser? Então, a primeira coisa é estabelecer uma rotina para esse animal. Esse animal, ele precisa, eu comparo muito o bichinho com uma criança, né? E até a gente mesmo, a gente precisa de uma rotina, horário para se alimentar, horário para o passeio, que na verdade a gente vai ter que colocar outros enriquecimentos aí na vida dele para descarregar um pouco essa energia, horário de sono. Então, colocar desde já esses tipos de conduta no ambiente. E a questão também que é importante é colocar esse animal em algum momento sozinho, né? Então, se tiver que ir ao mercado fazer alguma coisa, tente colocar isso numa rotina ou até as pessoas que estão, né, trabalhando em casa, se isolar, e principalmente se arrumar como se fosse trabalhar. E ali se isolar, ir para um cômodo, ficar ali em torno de meia hora, 1 hora, isso, se possível, 2, 3 vezes ao dia, para esse animal não ficar tão dependente, né? Mas realmente muito preocupante. De fato, isso vai acontecer e vai trazer muitos danos mesmo para os animais. Mas eu ainda acredito na questão da ressonância. Eu acho que nada é por acaso, eu acho que aquele bichinho que está vindo para aquele lar também está numa forma de aprendizado, é a conspiração do universo. Eu acho que está tudo certo, sabe? Mas eu acho que ainda assim a gente precisa ter essa consciência e trazer isso para as pessoas, né? O que de fato, essa busca por esse bichinho, qual que é o objetivo disso tudo? Né? É ter um companheiro, ter um momento ali de distração pela questão toda que a gente está vivendo, ou realmente para ter esse animal para a vida, né? É trazer isso tudo. Luana, bacana isso que você está falando aí, porque dentro da minha colinha aqui, o Cirilo já entrou no segundo tópico. Cirilo foi rápido. E a gente vai entrar num assunto muito interessante aqui. Antes de você falar da constelação familiar, que inclui o animal, né? Você e a Silvia, né, se ocupam disso. Eu acho uma coisa muito interessante. Já tive a oportunidade de entrevistá-la aqui e hoje quis entrevistar você porque eu sei que vocês complementam essas ideias. Vocês são, inclusive, amigas, né? Mas eu queria falar o seguinte, das emoções absorvidas, porque o animal, ele absorve emoção. Então, por exemplo, você foi lá comprar o animal porque as crianças estão esquisitas em casa, sem uma diversão, sem uma companhia e tal, tal. As crianças ou você mesmo, né? Depois você vai cair nessa rotina e vai largar o animal para lá.
Mas enquanto você coloca o animal ali, ou aquele que já está ali, como é o caso dos meus, é claro que a modificação do comportamento deles tem a ver com as emoções que nós temos. Quer dizer, a responsabilidade da gente é muito grande, porque animal não é brinquedo, não é diversão. O animal é um ser, é uma espécie diferente da nossa, que tem uma proposta de estar vivendo aqui. Né? Se a gente supõe que fomos colocados aqui para uma missão de vida, eles também têm a missão de vida deles, né? Eles também sentem dor e tal. Então, eu queria que você falasse das emoções que eles absorvem de nós, a troca que nós temos por causa dessa responsabilidade, tem que ser chamada a atenção nisso, e logo depois você já entrasse na constelação. Eu acho que a gente entende aí como é que é essa hierarquia. Na verdade, assim, eu não sou consteladora, né? Eu não fiz a formação, mas a minha admiração por esse assunto, por essa técnica psicoterapêutica é fantástica. Ela é profunda, transformadora. Enfim, tem até um livro muito interessante, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, do Marcos Fernandes, é um veterinário, chama Cara de Um, Focinho do Outro. Que Eu já vi, mas não vi, não. Ele fala exatamente dessa questão, né, das emoções dos animais, da identificação que esse animal tem com o tutor, né, tanto no plano físico, quanto no plano psíquico e nas questões das doenças, né, animais, tutores que têm problemas renais, os seus bichinhos vão ter problemas renais, tutores diabéticos, animais também. É uma coisa assim incrível. Ainda não tem estudos científicos embasados para essa explicação. Mas essa é uma realidade, é uma coisa que a gente observa entre nós, colegas, amigos veterinários, que isso vem no dia a dia, né? A forma que esses animais eles se identificam com a gente, né? E essa questão da emoção é uma coisa impressionante, né? A gente vê tutores extremamente ansiosos, animais muito ansiosos. E isso vem mesmo, como é o que eu sempre falo, da lealdade, né? A partir desse momento que esse animal foi colocado nesse sistema da família, ele vai se identificar com alguém fortemente. E é uma questão que a gente sempre busca, né? Com quem que esse animalzinho se identifica na casa? Porque provavelmente dali é que vai vir, né? Que vão vir as emoções, as manifestações. E é isso, quando a gente traz esse animal para cá, para o nosso lar, ele faz parte do nosso sistema. E automaticamente a gente esquece que esse animal ele tem o seu sistema familiar. E aí a questão não é a gente colocar para o tutor algum sentimento de culpa, mas é um sentimento uma percepção da responsabilidade, da consciência, de não colocar esse animal num papel, muitas vezes, de um filho, né? Então, esse animal, muitas vezes, ele né? As crianças são metade pai e metade mãe. E o animal, ele vem para esse lugar e ele é 50% a mãe, 50% o pai. E aí a questão da identificação, ele vai trazer mais coisas, com certeza, mas vai ser influenciado mais por alguém. Isso tudo por essa lealdade, por essa lacuna, por essa ausência. Então, é muito importante a gente querer dar esse bem-estar para o animal, mas tentando se enxergar, tentando fazer um autoconhecimento, tentando buscar o que falta, né? O que falta aqui dentro, o que não é visto ou que não quer ser visto. Porque esse animal ele vai trazer, esse animal é o espelho, ele vai, de fato, trazer essas emoções à tona mesmo, com toda a verdade. Eu até tenho uma teoria que eu acho, é uma teoria que eu já li em algum local, eu até concordo com ela, que a gente cuida da evolução do animal. O animal, na minha concepção, os animais vão chegar um dia a serem humanos. É uma teoria reencarnatória. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão concordar, que eu sou espiritualista. Então, eu acho que isso a gente vai por faixas de hierarquia. Nós seremos anjos, eles vão ser homens, as plantas vão ser animais, e assim sucessivamente, enquanto a cadeia de hierarquia. Isso é uma crença minha, se alguém tiver rindo de mim aí, paciência. Mas, assim, então a gente está cuidando do animal. Até por essa ideia de que nós cuidamos e passamos uma experiência que vai fundamentar o espírito deles para evoluções futuras,
na evolução espiritual deles e nossa, a responsabilidade é muito grande. Eu estou achando muito bacana isso que você está falando. E isso tem até a ver com a constelação também. Como você falou o seguinte, quando eles foram colocados dentro da nossa casa, eles ocupam um espaço na constelação, como o cavalo, por exemplo, que a Silvia explica lá e tal, eles passam a representar coisas na nossa vida. Provavelmente, se a gente fosse capaz de fazer uma constelação com relação à estrutura familiar deles, nós teríamos uma representação também daquela estrutura de DNA deles lá e de evolução. Quer dizer, eu acho que a constelação familiar ela fala muito dessa ligação que nós temos com a evolução dos seres e das espécies, entendeu? Então, eu gostei muito da sua fala. Eu quero passar a palavra ao Cirilo, porque, por incrível que pareça, o nosso tempo começou a caminhar. Cirilo, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ô Luana, eu conversando com o Geraldo, que eu te falei, o Geraldo Gomes do Canil, ele me passou um negócio que eu já tinha visto. Os casais com filhos, principalmente crianças, a decisão de aquisição e escolha do animalzinho de pequeno porte, o cachorro ou o gato, é feita pelo filho. E hoje nós vivemos uma situação muito interessante em relação a isso tudo. Por quê? As crianças, a maioria delas estão em casa, os adultos estão em casa ou desempregados ou em sistema de home office. Você liga uma televisão, só fala em Covid e em tragédia. Você liga o rádio, só Covid e tragédia. Você vê a internet, Covid e tragédia. Então, o fluxo, o impacto de emoções negativas está muito alto e as pessoas estão estressadas, ansiosas e algumas estão entrando em depressão. E esse tipo de emoção e de sentimento também é convivido com as crianças. E as crianças precisam agora da questão do animalzinho, igualzinho você o colocou. Às vezes as pessoas têm consciência da importância e a retribuição que tem que dar aos animais. E às vezes não tem. Olha, como você analisa a questão da compra do animal e a aquisição, a colocação do animal no meio residencial das pessoas, como se fosse uma válvula de escape, porque tem pessoas que os adquirem com consciência e outros não. Principalmente com essas pessoas que adquirem por uma decisão momentânea. É aquilo que eu falo, né? É a questão de trabalhar essa conscientização com as pessoas, porque é isso, essa instabilidade emocional, essas aflições, né, que a gente está passando, essa energia que está realmente muito, muito pesada, muito difícil, é o que traz, né? É o que traz essa insegurança, é o que traz essa busca por algo, né? E aí o animal chega nesse ponto. E aí vem essa falta de consciência mesmo, de chegar e pensar, será que é o momento? Agora, de fato, isso vai ser positivo para a nossa vida? Mas é isso, as pessoas ainda assim, acredito, se Deus quiser que isso um dia vai ser visto de outra maneira, mas ainda eles enxergam os animais muitas vezes como um descarte mesmo. Então, aqui, bonitinho, né, principalmente os filhotes, e vai passar um momento, eles vão crescer, e aí vai passar o momento dessa pandemia, a vida vai voltar ao normal, e esse animal ele vai ficar ansioso, porque ele vai ficar sozinho, e ele vai começar a ter comportamentos de, às vezes, destruir objetos da casa, às vezes, objetos do tutor, e muitas vezes vai chegar essa questão do abandono, né, de não querer mais o animal. E muitas vezes isso, de fato, a gente vê também. As pessoas estão pegando esses animais justamente para trazer uma distração para as crianças, né? Porque muitas vezes não estão dando conta desses filhos que também estão entediados, que também não têm mais o que fazer. E aí eles buscam esse animal para, mais uma vez, suprir essas emoções, essas questões que não estão, né, estabelecidas, resolvidas, que a gente está em todo esse contexto aí, infelizmente. Mas é uma preocupação, e eu acho que cabe a nós, as pessoas que têm essa consciência, sempre que ter a oportunidade, trazer isso, né, para o próximo. Todas as pessoas que vêm aqui e que me questionam sobre isso, eu falo, será que é o momento? Será que realmente isso vai trazer
nesse momento, esse benefício que vocês buscam é realmente isso? Porque, de fato, tá todo mundo perdido, gente, está todo mundo sem rumo, a preocupação, muita gente é até isso, desempregada, sem condições mesmo financeiras de bancar a sua casa e está buscando mais um membro aí para a família, mais uma responsabilidade. As pessoas estão muito desorientadas, sabe? Eu acho que é isso, é a gente trazer essa consciência o máximo que a gente conseguir. De pouquinho a pouquinho, eu acho que as pessoas ainda vão chegar nessa consciência mesmo. Ô, Luana, enquanto você estava falando e respondendo, o Cirilo falou uma coisa interessante. Da última vez que teve uma mesa de debates com a Miriam, se não me engano, o Cirilo estava comigo. E ela falou de alguns animais que depois que ficam velhos, isso antes da pandemia, ficaram velhos, o pessoal coloca eles nas ruas, né? E ao colocar nas ruas é uma falta de a visão, é uma questão ética, né? Uma questão ética, quer dizer, a nossa espécie é o especicismo que a gente fala, né? A nossa espécie se acha no direito de se prover da outras espécies a seu bel prazer, né? Então, por exemplo, alimentação com o animal, tudo bem, isso é histórico na humanidade, isso está ligado à nossa evolução. Mas o excesso, hoje em dia, a gente come muita carne. Essa pandemia, por exemplo, ela tem origem em migração dos vírus entre espécies diferentes, confinadas num único lugar, num processo de grandes fazendas, num processo industrial muito rápido, em que a carne tem que ser processada muito rápida para ser vendida para nós, consumidores, que consumimos muito, e o animal e o vírus começou a trafegar ali entre os animais e veio para a espécie humana, que essas fazendas elas não são longe de nós, elas são perto dos burgos, perto dos grandes centros. Então, quando gripe suína, gripe aviária, o SARS-1, o SARS-2, tem todos essa origem, eu tenho visto isso aí. Então, quer dizer, nós submetemos o animal às intempéries da nossa natureza voraz, né? Confinamos o animal. E quando nós não estamos fazendo isso, quando o nosso animal é digno de algum carinho nosso, ainda assim a gente manipula ele, usa ele, conforme é o caso de ficou mais velho, eu não tenho condição de cuidar dele, ponho ele na rua, ou ele está me incomodando, ponho ele na rua, que é o que você está falando. Se agora na pandemia você está precisando dele como uma forma de distração e conforto emocional, depois você não vai pensar nele quando você tiver o seu conforto, a sua estabilização e ele que vai ficar instável. Quer dizer, nós temos que ser responsáveis. O que você está falando aí está chamando a atenção. Então, eu quero deixar o tema dele, pelo menos de minha parte, mas da sua também, e também do Cirilo, o tema responsabilidade. A gente tem responsabilidade com as amizades, com os amores, com os filhos, com marido e mulher, com pais, com outras pessoas, com a sociedade, com os desvalidos, com os animais desvalidos, com os animais de rua e com os animais da nossa casa. Nada na vida é brinquedo. Tudo que vai é uma troca, então tudo que vai tem que voltar. Eles também têm que receber a cota deles. Você concorda comigo? É o que eu falo, é o equilíbrio, né? Eles, do mesmo jeito que a gente doa amor, esses bichinhos doam um amor incondicional para a gente. E eu acho que é isso. Eu acho que o ponto é muito esse. É o que mais me chama atenção. Além do que a gente vê dos comportamentos que foram alterados, mas essa busca que está impressionante mesmo, de ter esses animais como companhia, e que de fato vem para tentar suprir aí um desequilíbrio muito grande, né, emocional. E que as pessoas se conscientizem disso de fato, que são seres incríveis, seres muito iluminados e que eles têm que ser respeitados, né? Eles têm que... São anjos, sim. Pequenos anjos. Ô, Luana, então nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria deixar o Cirilo falar a fala final dele, depois ele passa a palavra para você e eu vou finalizar. Tudo bem? Tá. Você pode dar a sua pá de cal. Eu gostei muito da sua contribuição hoje. Aliás, sempre. Ô, Abramo, eu gostaria de agradecer a Luana porque o que ela disse é muito significativo
porque prova o quanto é importante a gente estimular, nesse momento de isolamento social, as nossas emoções positivas, porque a gente aumenta a autoestima, fica mais esperançoso, mais carinhoso, e isso tudo nós impactamos a nossa esposa, os nossos filhos e os animais. O homem, ele gera entendimento através das suas manifestações de forma direta e influencia a vida das pessoas. E ficou claro que os animais, por não poderem se expressar um descontentamento, eles podem ser as maiores vítimas de todo esse processo. Por isso, aprendi um pouco mais sobre o comportamento e a psicologia dos animais e, realmente, hoje eu tenho consciência. Se você quer ter um animal, pense direitinho, porque a responsabilidade é muito grande. É muito mais do que comprar ração e mandá-lo a um veterinário quando for necessário. Obrigado, Abramo. Obrigado, Luana, pelas palavras e pelo ensinamento. Parabéns pelo tempo. Luana, você. Agradeço muito também. Foi um momento muito produtivo e muito prazeroso estar aqui. E é isso, é o que a gente precisa. Eu acho que esse momento de pandemia está vindo para trazer para a gente grandes ensinamentos e, de fato, assim, um deles são esses animais que fazem parte da nossa vida, que a gente possa olhar para eles com mais respeito, com mais amor, e acreditar que a gente está evoluindo, que a humanidade está melhorando e que é um processo às vezes mais lento, mais difícil, mas é possível, né? Eu agradeço muito, Zé Roberto, o convite, viu? Muito obrigado. Bom, gente, então eu agradeço aqui a presença da Luana, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sua simpatia, seu amor pelos animais, seu cuidado. Agradeço aqui a participação do Cirilo, que realmente sempre acrescenta e traz informações para nós, ele também muito preocupado com a condição das espécies, das outras espécies dos animais. Eu agradeço a sua presença, agradeço o seu interesse, a mensagem que fica aqui é cuidar, né? Se a gente não cuidar, a gente não é cuidado. E cuidar é cuidar de tudo, da natureza, dos filhos, dos animais, das outras espécies, dos jardins, das flores, de tudo. Porque tudo é cuidar. A gente está aqui, a missão da gente é evoluir e cuidar que os outros evoluam também. Eu agradeço a presença da Luana, agradeço a presença do Cirilo, agradeço a sua presença e nós voltamos na próxima mesa de debate com mais um assunto interessante. Muito obrigado e até lá.